Fala galera, beleza? Tudo certo? Professor Matheus Galha na área e hoje nós vamos iniciar aí o nosso estudo do Estatuto dos Servidores de CACEQui. O estatuto que acredito que a lei mais importante aí quando você fala em servidores públicos, né? E nós vamos passar ponto a ponto aí, tirando todas as dúvidas, abordando todos os detalhes. E se vocês ficarem com alguma dúvida, galera, vocês já sabem o que deve fazer. Ou manda mensagem para o nosso WhatsApp, ou você manda mensagem lá na própria plataforma, embaixo aqui vai ter um espaço para tirar suas dúvidas, beleza? Tranquilo? Galera, vou pedir para vocês seguirem lá o nosso Instagram, tá? Sigam o nosso Instagram, @PretorConcurso, dá aquela moral, bate um stories aí, bota um stories no Instagram, nos marca, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, tá? Nós confiamos em você, eu já te considero um vencedor, cara, por tu tomar a decisão de mudar a tua vida através, né, por meio do concurso público, beleza? Pessoal, conta com a gente, vamos nessa, bastante coisa pra gente ver aqui, tranquilo? E se você está no YouTube nos assistindo, eu peço também que inscreva-se no nosso canal, né? Deixa o teu like aí, deixa aí o comentário, todas aquelas coisas que a galera sempre pede, né? Para se inscrever, deixa comentário, compartilhar e dar aquela fortalecida pra gente, belezinha? Deus abençoe vocês, vamos nessa então, galera, vamos lá. Então vamos começar com a aula 1 aí do Estatuto dos Servidores de CACEQui, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não existe atalho para o sucesso, o caminho é o trabalho. São duas frases aí que norteiam um concurso público, né, galera? É todo dia um pouquinho, repetido dia após dia, vai chegar até o sucesso. E não existe atalho, né, cara? Tu vai estudar para concurso público, não existe aquele atalho. Ah, vou ir por aqui que em uma semana eu tô pronto para fazer uma prova, vou passar em bem colocado, vou ser chamado. Não. É um caminho longo, não é? A gente fala que é sempre uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, levem essas frases aqui para a vida de vocês aí nesse período de estudo, tá bem? Agora sim, vamos chegar lá nas disposições preliminares do Estatuto. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de CACEQui. E para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então ali falou, né, já dizendo, essa lei aqui que nós estamos estudando, ela vai instituir aí o regime jurídico dos servidores, tá? Depois fala, o que é servidor público? Pessoa legalmente investida em cargo público. Tu foi legalmente investido, fez tudo certinho, agora tu é um servidor público. Então, uma pessoa legalmente investida é um servidor público, tá, galera? Vamos lá. O que é cargo público, né? Eu trouxe aqui elencado para vocês em itens. Cargo público, primeira coisa, tem que ser criado em lei. Nunca, por exemplo, por um decreto. Isso nunca pode acontecer, criar um cargo público por decreto, não existe, tá? Tem que ter um número certo, né? Então tem que ter uma lei que tem um número certo. Nós vamos ter em CACEQui 15 auxiliares administrativos, então tem um número certo, tá bem? Depois fala, com denominação própria, tem que ter um nome. Qual o nome? Auxiliar administrativo, guarda municipal, né? Tesoureiro, tá bem? Então é uma denominação própria para cada cargo dentro desta lei, tá bem, gente? Remunerado pelos cofres públicos, não pode uma empresa privada, né? Não pode uma empresa privada querer pagar os servidores públicos aí, tá bom? Ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a servidor público. Então tu vai ter as tuas atribuições e também tu vai ter as tuas responsabilidades. Tu pode ser responsável por tudo aquilo que tu fizer, né? Deu uma rateada, uma escorregada aí, vai ser responsabilizado por isso, tá bem? Então, o que é cargo público? Criado em lei, número certo, denominação própria, o pagamento é pelos cofres municipais, cofres públicos, né? E tem ali um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a esse servidor público, tá? Depois no parágrafo único, galera, veio dizendo, os cargos públicos serão de provimento efetivo, que é aquela galera que faz concurso público, tá? E os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Tá bem? O que é isso aí, livre nomeação e exoneração? Tu pode ser nomeado, né, a qualquer momento, mas tu pode ser exonerado a qualquer momento. Esse cara que é um cargo em comissão, ele não faz concurso público.
ele não tem estabilidade, ele pode ser nomeado a qualquer momento, mas também ele pode ser exonerado a qualquer momento. Então são coisas diferentes. Quando falamos em cargo de provimento efetivo, concurso público, tá bem? Vai ter estabilidade após um certo período que nós veremos aqui na aula. E também, ou em comissão, né? Que é os famosos CCs, né? Todo mundo chama aí, o CC. Quem nunca tentou uma boquinha na prefeitura como CC, né, galera? Quem nunca, né? Tá bem, gente? Então, cargo público vai ser de duas maneiras, ou efetivo ou em comissão, belezinha? Vamos em frente. Depois fala ali, ó, no artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Foi o que a gente falou. Olha só, aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Esse aqui foi o que a gente falou. Esse cara aqui é o efetivo. É o efetivo, tá bem? Repara que tem um detalhe que eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Quem faz concurso público ou vai fazer concurso público de provas, que é aquele domingo, normalmente de manhã, que tu vai lá marcar a alternativa A, E, ou vai lá marcar certo ou errado, que é o caso da banca Sebrasp, né? Um exemplo. Vai julgar um item certo ou errado, ou múltipla escolha, normalmente alternativa A, B, C, D e E, tá bem? Galera, ou vai ser concurso público de provas, que é o que eu acabei de falar, ou vai ser provas e títulos, tá bem? Então, ou vai ser prova e título. Repare que a gente não está falando que exista concurso público apenas de título. Tem que ter prova, tá bem? Outra coisa, as provas elas são de caráter eliminatório e classificatório. Os títulos são apenas de caráter classificatório. Tu não vai ser desclassificado de um concurso público por tu não ter título. Mateus, o que é título? Título é experiência, diplomas que tu tem, por exemplo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso aí tudo conta como pontos, como títulos, entendeu, galera? Agora, Mateus, eu sou psicólogo, não tenho título nenhum, eu só tenho ali a faculdade e é isso, não fiz nada ainda. Não tem problema, só que tu não vai contar pontos. E quando tu apresenta título, tu pode dar um salto muito grande na classificação, né? Porque daí tu começa a contar pontos, tu vai ter uns pontinhos a mais que outras pessoas, tá? Então vamos anotar isso aí, galerinha. Então a gente vai ter concurso. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou horrível, peraí. Vamos lá, vou botar em azul aqui, ó. A gente vai ter então concurso ou de provas, apenas provas, tá? Ou provas e títulos. Tá? Lembrando que, olha só, título é apenas classificatório. Agora, provas vai ser classificatório e também, ficou meio em cima aqui, mas vocês anotem aí, tá? Eliminatórios, tá? Então, na prova, cara, não acertou o mínimo exigido, desclassificado, foi eliminado do concurso. Título não, é diferente. Então, prestem muita atenção nisso aí. Não vão cair em pegadinha da banca dizendo que existe concurso público de títulos. Não existe. O que existe, galera, é processo seletivo simplificado. Normalmente tu faz uma provinha ali, né? Não é considerado um concurso, é um processo seletivo simplificado. Ou tu faz uma provinha, coisinha rápida ali, ou tu apresenta um currículo com as tuas experiências, tá? Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Existe concurso público, vai ser prova ou prova e título. Existe também o processo seletivo simplificado, que é de caráter temporário, né, por excepcional interesse público do município de Caciqui. São coisas diferentes. Depois, galerinha, veio falando ali, ó, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, que são os CCs, declarado em livre nomeação e exoneração. Belezinha? Estamos acertados, então? Vamos lá. A investidura em cargo do magistério municipal, ela será por concurso de provas e títulos. Então o magistério já veio falando, ó, não pode prova de magistério ser apenas de prova, tem que ter prova e título, tá bem? Depois no parágrafo 2º fala que somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender os encargos de direção, chefia ou assessoramento
e seu provimento nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei será destinados aos senadores de carreira, tá? Então, galerinha, aqui, ó, só lembre disso aqui, ó, direção, chefia e assessoramento. Normalmente eles trocam ali assessoramento por acompanhamento, né? E assim, ó, não vamos cair nessa pegadinha aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Função gratificada, né? A função gratificada, no artigo 5º, fala assim, ó, é a instituída por lei para atender os encargos de direção, chefia e assessoramento também, sendo privativa de detentor de cargo provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício. Então, a função gratificada, que chamamos aí também de FG, ela é somente para a galera que é efetiva, tá? Os servidores efetivos. Não pode exercer uma função gratificada. Função gratificada é quando tu exerce uma função e tu ganha uma gorjeta a mais aí, tá, galerinha? Dos cofres públicos aí. E é vedado cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto cargos de direção, chefia, assessoramento e comissões legais. Então, né, o servidor ele é contador e está lá fazendo outra coisa além da atividade de contador. Não pode fazer outra, tá? Exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Belezinha? Vamos lá então. Aqui eu trouxe uma diferença, né? Porque normalmente a galera confunde o que é função de confiança e cargo em comissão. A função de confiança, ela é de livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão também, que são os CCs, tá bem? Galera, acho que aqui ficou errado, ó. Destinados aos servidores de carreira, tá? Vamos lá. Função de confiança, exclusiva de servidores efetivos, efetiva quem faz concurso público, e cargo em comissão, qualquer um, observado o percentual mínimo de servidores de carreira, ocupando esses cargos e proibição de nepotismo, né? Então, já o CCs, tu vai ter que ter ali, tem um percentual mínimo que a prefeitura pode, a prefeitura pode trazer essa galera, né? Que não é por concurso ali, é só nomeação. Tem que observar esse percentual mínimo. E outra coisa, essa pessoa ela tem que ter uma capacidade para exercer aquela função. E proibição de nepotismo. Por exemplo, o que é nepotismo? Eu sou prefeito e tenho o presidente da Câmara. Eu nomeio o filho do presidente da Câmara, né? E o presidente da Câmara nomeia o meu filho. Isso é nepotismo cruzado. Eu sou prefeito e nomeei minha filha, por exemplo, para cargo em comissão. Não posso, porque isso é nepotismo. Então tem o nepotismo cruzado e o nepotismo, tá bem? Isso é proibido no serviço público. Depois, nós temos ali atribuições de direção, chefia e assessoramento na função de confiança e também atribuições de direção, chefia e assessoramento nos cargos em comissão. Foi o que a gente viu ali, tá? Agora falando do provimento e da vacância, galera. O provimento nada mais é do que a forma como que tu entra no cargo, tá? A vacância é a forma como tu sai, né? O cargo fica vago, vacância, vacátio, né? A vacância ali que pode ocorrer algumas situações que nós veremos agora mais para frente. Então, falando do provimento, né? A primeira coisa que a gente deve saber quais são os requisitos para entrar no serviço público municipal. Primeiro requisito, ser brasileiro nato ou naturalizado, tá? Nato ou naturalizado, ou o estrangeiro, mas de acordo com uma lei própria sobre isso. Estrangeiro não pode ser servidor público no Brasil. Claro que pode, o estatuto está dizendo que pode, mas precisa de uma lei para que isso aconteça, tá? Primeiro requisito, brasileiro, nato ou naturalizado. Depois, ter idade mínima de 18 anos, tá? Mínimo 18 anos. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tá bem? Estar quite com essas obrigações. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial, né? Normalmente quando tu é nomeado, tu vai entrar no serviço público, né? Tu vai ser provido ali, vai fazer alguns exames para provar essa condição de saúde, boa saúde física e mental, beleza? E depois, ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, né? Tô num cargo de nível médio, então tem que ter ensino médio completo. Estou num cargo de nível fundamental incompleto. Então, tu não precisa ter completo o nível fundamental. Então, vai depender da exigência do cargo que tu vai fazer o concurso, tá? E depois ter atendido as outras condições prescritas em lei, né? Por exemplo, tem edital que pede que a pessoa tenha uma altura de 1,60 mulher. Tem que atingir, né? Atender essas condições aí que estão no edital, beleza? E depois ali, pessoas, né? PCD,
PCD, pessoas portadoras de deficiência, é segurado. Então, 20% das vagas, tá bem, gente? Das vagas oferecidas, 20%. Vamos lá. Galera, aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é legal que vocês, é legal não, é obrigatório vocês lembrarem quais são as formas de provimento, a forma que vai entrar no concurso público. São 6 ali, galerinha, ó. Nós temos a nomeação, recondução, readaptação, a reversão, a reintegração e o aproveitamento. Então são essas 6 formas aqui, né? Nós temos o no, tem o re, 4 re e o apro de aproveitamento. Então, nomeação, 4 re, recondução, readaptação, reversão, reintegração, veremos cada uma delas, tá? E o aproveitamento aqui. Galera, normalmente a nomeação é chamada de provimento originário, tá? Originário. Porque toda pessoa que nunca foi servidor público, ela vai entrar no serviço público, a primeira forma de provimento que ela vai entrar vai ser a nomeação. Então, por isso que é chamada de originário, tá bem? Então, eu tô fazendo um concurso, passei, vou entrar, tu vai ser nomeado. Então, essa vai ser a forma de provimento que tu vai entrar no serviço público. Aí, depois que tu é nomeado, tu pode ser reconduzido, pode ser readaptado, pode ser revertido, pode ser reintegrado, então pode ser aproveitado, né? Tem outras formas aí que nós veremos mais pra frente. Mas a primeira coisa é nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração e aproveitamento. Vamos ver cada uma delas, vocês vão ver que é muito simples de lembrar, tá? Belezinha? Pessoal, já vamos colocar aqui, ó, seguinte. A recondução é a volta para o cargo. Volta para o cargo. Mais adiante vocês vão ver como é que é. Cargo. A readaptação, tu sofreu uma limitação física ou mental. Tá? Aí tu vai ter que ir para outro cargo também. Reversão. Lembra desse V aqui, ó, de velho, que é quando o aposentado volta, tá? Tá bem? É uma brincadeira, tá, galera? Não se ofendam. A reintegração é quando tu foi demitido ilegalmente. Vou botar aqui, ó, demitido ilegal. Vocês vão ver por que isso aí. E o aproveitamento é quando tu não passou pela recondução, não passou pela readaptação, não passou pela reversão, não passou pela reintegração e vai ficar em aproveitamento, tá? Agora vocês vão entender melhor, mas lembre disso aqui nesse primeiro momento, tá, gente? Vamos lá. Agora nós vamos falar do concurso público, tá, gente? Do concurso público. No artigo 9, no artigo 9º, né? As normas gerais para a realização de concurso, elas serão estabelecidas em regulamento, edital, tá? Edital. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidos pelo órgão competente com ampla publicidade. O órgão competente vai ser a banca organizadora, tá? Ou a prefeitura ali, ou o órgão que vai realizar o concurso público, né? Com ampla publicidade. Site eletrônico, vai botar no Jornal da Cidade, vai ter uma ampla publicidade, tá? Depois, galera, aqui no artigo 10 fala assim, ó, os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo, né? Então, de acordo com o cargo, vai ter um limite de idade. Normalmente, carreiras militares, né, tem uma idade diferenciada, né, um limite de idade. Por exemplo, fazer a brigada hoje em dia é 25 anos, né? Vai fazer algumas outras polícias em outros estados do Brasil é 30 anos. Por quê? Pela complexidade do cargo, tá bem? Depois fala ali, galera, ó, que o candidato ele deverá comprovar que na data de encerramento das inscrições preencheu os requisitos constantes no inciso 1, 2, 3 e 5 do artigo 7º e que não ultrapassou a idade máxima fixada para o recrutamento. Então, no encerramento das inscrições, tu tem que comprovar tudo aquilo que a gente viu lá dos requisitos, tá? No encerramento, tá bem? Tem alguns estatutos que eles falam que tem que comprovar na inscrição. Aqui está falando no encerramento das inscrições. Alguns dizem que tem que comprovar no ato da inscrição. Outros é no encerramento das inscrições, que é no caso de vocês aqui. Depois fala que o prazo de validade do concurso será de até
2 anos. Esse até aqui é muito importante que vocês entendam o que ele está dizendo aqui, tá? Então, até 2 anos. Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. O concurso ele pode ter uma validade de 1 ano? Pode ter. Pode ter validade de 1 mês? Pode, não tem problema nenhum. Porque é até 2 anos. Então, a validade do concurso ela tem que ser até 2 anos. Pode 6 meses? Pode. Pode 1 ano? Pode também. Pode 1 ano e meio? Pode. Pode 2? Claro que pode, até 2. Pode ter a validade de 2 anos e meio? Não pode. É até 2. E outra coisa, prorrogável por uma vez, né? Por igual período. Então, se eu tive 6 meses de validade do concurso, eu posso prorrogar por mais 6 meses, tá? Por uma vez só, o igual período. Tranquilo aqui? Lembre-se do até. Se a questão falar assim, ó, o prazo de validade do concurso público é de 2 anos, tá errado. Não é de 2 anos. Quando fala que é de 2 anos, tá tirando toda a possibilidade de ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, tá bem? Então, tomem cuidado com o até nesse caso aqui, belezinha? Vamos lá, galerinha. Vamos em frente. Agora nós vamos falar aí da nomeação, tá? No artigo 12 fala que a nomeação é um ato de provimento em cargo público que será feita em comissão quando se trata de cargo que em virtude de lei assim deve ser provido. Comissão, né, galera? Os CCs, livre nomeação, não faz concurso e tudo mais. Ou em caráter efetivo, que é a galera que faz os concursos, que é o caso de vocês, né? Tá bem? Nomeação, 2 formas de ser... Opa, perdão. Desculpa, galera. A nomeação, 2 formas, então. Comissão, CCs ou efetivo concurso público. E a nomeação em caráter efetivo, ela obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos e o prazo de validade do concurso público de até 2 anos, beleza? Vamos lá. Agora falando da posse do exercício. Isso aqui, assim, ó, despenca em concurso público. Fiquem ligados nisso aqui. Fiquem muito ligados nesse conteúdo aqui, ó, da posse e do exercício, porque tem um prazo e a banca adora isso aqui. Vamos lá. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades, tá? Então, nomeação vai ser o quê? Passei no concurso, professor Matheus, passei, tá? Então tu vai ser nomeado. A prefeitura vai fazer assim, ó. Mateuzinho, Joãozinho, passou, então tá, vem, tô te chamando. Vai ser a nomeação, tá? Belezinha? Posse é aceitação. Fui lá, fui nomeado, o que eu vou ser? Empossado. É quando eu vou aceitar exercer aquelas atividades. Eu estou aceitando, tá? Eu vou assinar aqui, aceito. Tu me chamou, tu me nomeou, então agora eu vou assinar a posse, vou aceitar, tá bem? Aí fala o seguinte, ó. Inerente ao cargo público, o compromisso de bem servir formalizado com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo nomeado, né? Momento lá que tu assina, bate foto, se emociona, que agora realmente eu sou um servidor público. Aqui na posse eu passei a ser um servidor público, né? Não estava só na expectativa de ser chamado, e aí vou ser nomeado, vão chamar ou não. Na posse, assinei, agora sim sou servidor público, tá? E aí tem um prazo. A posse ela vai se dar no prazo de até 10 dias contados da data da publicação do ato de nomeação, que é quando te chamaram, podendo a pedido ser prorrogado por igual período. A pedido, o cara vai ter que pedir, tá? Para prorrogar esses 10 dias então. Então o prazo para posse, deixa eu apagar aqui e escrever posse para ficar bem claro para vocês, tá? Posse, nós temos então 10 dias prorrogáveis, tá? Prorrogáveis. Beleza? No ato da posse, o nomeado ele apresentará obrigatoriamente uma declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos em que ele indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. Então, repara que eu vou ter que provar se eu não tenho outro cargo, porque tem a questão da vedação, da acumulação de cargo público, né? Tem a vedação, mas tem as exceções, que nós vamos estudar. E também declarar, né, os bens que eu tenho. Cara, eu tô assim, ó... Normalmente o concurseiro nunca tá bem financeiramente, né? Tem gente aí que, o que eu tenho de bem? 50 pila na carteira, é isso. Bota na declaração lá, né? Eu já sou rico, já tenho uma Porsche, tem que botar na declaração, porque para condizer com o que tu ganha e com os bens que tu vai adquirindo. Imagina, tu entrou ali ganhando 2 mil,
não tinha nada, tinha só o cinquentinha na carteira, né? E aí passou 2 anos de serviço público, já apareceu com uma mansão, já apareceu com uma caminhoneta de 800 mil, daí tu já, opa, né? O que houve? Será que não tem uma corrupção aí, né? Então é uma forma deles terem esse cuidado, tá bem, gente? Depois, diz assim, ó, a posse em cargo público, ela dependerá de prévia inspeção médica oficial. Tem que passar por uma inspeção antes disso aí, tá? E o exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Então, eu fui chamado, nomeação, aceitei o cargo, posse, agora eu vou entrar em exercício, que é quando eu começo, coloco a mão na massa aí, tá bem? E aí também tem um prazo. Aí diz ali, ó, é de 5 dias o prazo para o servidor, né, entrar em exercício contados da data da posse. Então, 5 dias, galera. Vamos botar aqui, ó. Exercício 5 dias, né? Acho que eu falei posse. Exercício 5 dias. Tá bem? E será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse ou exercício nos prazos legais. Vai ser tornado sem efeito. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição no qual o servidor foi designado. Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Fiz a prova aqui. Aqui está a prova, com as alternativas. Passei, deu certo. Vamos passar uma linha do tempo aqui, ó. Fui chamado aqui. Eu fui chamado, tá? Aqui eu posso ser nomeado. A nomeação ocorre por aqui, ó. Não tem tempo. O tempo que vai ter o prazo do concurso aqui nesse espaço de tempo aqui, ó. Nesse espaço. Ah, fui empossado. Aqui é posse. Aqui é posse. Da posse, eu tenho 10 dias. 10 dias, tá? E depois da posse e exercício, eu tenho 5 dias. Então lembra que hora que é a posse e que hora é o exercício. Posse e exercício. Posse antes e exercício depois. Que horas são? 10 e 5. Tá? Lembre disso aqui. Tá bom, gente? Vamos lá então, galerinha. Vamos lá. Nos casos de recondução, readaptação, reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior será contado da data da publicação do ato. Qual é o prazo do parágrafo 1º, gente? Qual é o prazo do artigo anterior? Qual? 5 dias, tá? A promoção e a readaptação e a recondução não interrompem o exercício, lembre-se disso aqui. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Não interrompem, as bancas vão querer tirar esse não aqui dizendo que interrompem o exercício, mas não interrompem, tá? O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Tu vai ter como se fosse um livro com todo o teu histórico funcional ali, né? Ah, tomei um elogio, vai para o assentamento. Tomei um PAD, vai para o assentamento. Teve o início, suspensão, interrupção do exercício ou reinício, vai para o assentamento também. Tá bom? E ao entrar no exercício, o nomeado apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual, ok? Depois, galerinha, diz assim, ó, no artigo 19, o nomeado que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Normalmente quem presta caução é quem vai trabalhar na fazenda pública, vai trabalhar com dinheiro, tem que ter um caução como garantia. E o calção ele poderá ser feito por alguma das modalidades que eu vou falar agora. Depósito em moeda corrente, real, garantia hipotecária, título de dívida pública ou seguro fidelidade funcional emitido por instituição legalmente autorizada. Então, essas são as formas aqui do calção, tá, gente? Levem isso para a prova. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio poderão ser descontadas do servidor segurado em folha de pagamento. E não poderá ser autorizada o levantamento do calção antes da tomada as contas do servidor. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa civil criminal, ainda que o valor do calção seja superior ao montante do prejuízo causado. Galera, lembre-se das formas de calção, é o que vai importar na prova, tá? Agora, vamos falar de alguma coisa que, assim, ó, que vocês buscam em concurso público, que é a estabilidade. Vamos lá. Artigo 20, então. Fala então, pessoal, olha só. O que é mais importante da estabilidade que assim, ó, despenca em prova? É o tempo. O tempo, tá? Então, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, que é aquele que faz concurso público, em virtude de concurso público, é o que diz ali, né? Ele vai adquirir estabilidade após 3 anos de efetivo exercício na forma desta lei. Então, estabilidade, 3 anos.
3 anos, tá? Entrou aqui, tem 3 anos, e a partir daqui, tu encontra a estabilidade, tá bem, gente? Estabilidade, beleza? No parágrafo único diz o seguinte, ó. O servidor estável, ele só perderá o cargo. Quando que ele vai perder o cargo, né? São 4 hipóteses. A primeira, em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado, né? O que que seria o... Perdão, de novo. Então, o que que seria o trânsito em julgado? É quando chega no final de um processo, não tem mais recurso nenhum, não tem mais o que fazer, acabou. Teve a sentença, teve a condenação, né? Inocentado ou não. Então, a primeira, virtude de sentença judicial com o trânsito em julgado. A segunda é que vai ser mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, né, o processo administrativo. Então vai ter que ser assegurada ampla defesa, que é a forma como ele vai se defender do que está sendo acusado no processo, né? E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada também a ampla defesa. A avaliação periódica de desempenho é uma avaliação que tu vai ter no desempenho da tua carreira, entendeu? Só que também vai ser assegurada a ampla defesa nesse sentido. Depois ali, ó, para cumprimento dos limites da despesa com o pessoal nos termos da Constituição e da lei correlata. Então aqui no Estatuto já veio, normalmente não aparece esse quarto item, né? Porque é algo que está lá na Constituição. O que é o cumprimento dos limites da despesa com o pessoal? Né? Pô, o Estado quebrou, meu Deus, está acontecendo uma catástrofe, vai ter que demitir gente. Pode por quê? Cumprimento dos limites da despesa com o pessoal. Então são essas 4 formas aí, tá, pessoal? Depois ali então, ó, ao entrar no exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ele ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos. Então aqui, ó, sabe esses 3 anos é chamado de estágio probatório. Tá bem? Depois fala ali, ó, durante a qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por uma comissão especial designada para esse fim, com vistas à aquisição do quê? Estabilidade. Observando quais quesitos: assiduidade, não falta; pontualidade, não se atrasa; tem disciplina; tem eficiência, que é um dos princípios fundamentais, a eficiência, né, que está lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vai ter que ser eficiente. Responsabilidade e relacionamento. São esses requisitos, né, que ele vai ter que cumprir aí durante esse período do estágio probatório. Tá bem, gente? Vamos lá. Estamos quase finalizando aqui. Depois fala, a avaliação do desempenho do estágio probatório é uma condição para aquisição de estabilidade. Então, sem a avaliação do desempenho, tu não consegue estabilidade, tá? A avaliação será feita a cada de 3 meses, vai ser trimestral. Em todo o processo de avaliação, o servidor ele deverá ter vistas de cada boletim do estágio e verificado em qualquer fase do estágio o resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas, 3, né? 1, 2, 3 avaliações consecutivas não foi suficiente, ele vai ser então exonerado, tá? Beleza? Depois, agora vamos falar uma das formas de provimento, né? Que é a recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, como eu falei para vocês, é quando o servidor ele retorna para o cargo, tá? Aí depois fala ali no parágrafo primeiro, ó, a recondução ela decorrerá de inabilidade no estágio probatório em outro cargo de provimento efetivo, né? Já sou servidor público, sou do cargo A, passei no concurso, fui para o cargo B, não passei no estágio probatório, vou ser reconduzido para o cargo A, tá? E a outra forma é a reintegração do anterior ocupante. Teve uma vaga para o cargo B, o cara que estava no cargo B, ele foi reintegrado, ou seja, ele foi demitido de uma forma errada, ele voltou para o cargo público, ele vai ser reintegrado e eu vou ser reconduzido para o cargo A que eu estava, entendeu? Beleza, gente? A hipótese de recondução de que trata ali na A do parágrafo anterior, ela será apurada nos termos do parágrafo do artigo 21, e somente poderá ocorrer no prazo do estágio probatório em outro cargo, tá? E também, galera, aqui, ó, inexistindo a vaga, são cometidas aos servidores as atribuições de cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento, tá bem? Vamos em frente, que já está com 34 minutos, né? Agora vamos falar da readaptação. O que é importante da readaptação? Limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, foi o que eu falei para vocês, tá? A readaptação ela será efetivada
em cargo de igual padrão, igual padrão de vencimento ou inferior, né? E realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, fica assegurado ao servidor a irredutibilidade do valor total da remuneração já incorporada. Cara, eu sofri uma limitação física, vou ter que ir para outro cargo e esse cargo ele paga menos do que eu ganhava. Fica assegurado que se eu ganho 10, eu fui para um cargo que paga 8, eu fico assegurado para mim esses 10 aí, tá? E inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento, tá? Vamos lá, galerinha. Então já falamos o que é recondução, foi o que eu falei, retorno do servidor. Readaptação, sofreu uma limitação física ou mental. E agora da reversão, né? Que tem o VD velho, que é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade do serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem, né, os motivos determinantes da aposentadoria. Não era para ser aposentado. Então, verificou que não precisava, ele vai ser revertido, volta para o serviço público, tá? Volta para a ativa. E a reversão, ela far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência da vaga. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. E no parágrafo 3º fala que somente poderá ocorrer a reversão para cargo anteriormente ocupado ou ser transformado no resultante da transformação. Então, só vou ser revertido para o cargo que eu estava. Se esse cargo que eu estava ele sofreu uma transformação, vou para o cargo transformado, tá? Vamos lá, galera. Artigo 26, já estamos acabando essa aula aqui, tá? Artigo 26. Será tornado sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para qual seja sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, tá? Então, vai ser tornado sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria. E não poderá reverter o servidor que contar com os 70 anos de idade, tá? Contou com 70 anos aqui aposentadoria compulsória, tá? Que fala aposentadoria compulsória. Compulsória, tá? Chegou a 70, não tem o que fazer. Vai ter que ficar em casa, não tem como voltar mais. Vai se aquietar, já tá com 70 anos, vai descansar, né? Então vamos lá, galera. Não reverte servidor com 70 anos. E a reversão não dará direito à contagem de tempo em que o servidor esteve aposentado para qualquer fim, tá bem? Agora da reintegração, vamos lá. Então a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Foi invalidado, o cara foi demitido, foi invalidada essa demissão, ele vai ser reintegrado. Por isso que eu falei, o cara retornou, foi demitido ilegalmente, tá? Então mais fácil de lembrar. E o reintegrado o servidor e não existir na vaga, aquele que houver ocupado o cargo, ele vai ser reconduzido. Foi o que a gente viu aqui, ó. Foi o que a gente viu nessa... Cadê? Aqui, ó. No B, tá? Então, não existindo a vaga, né? O servidor que ocupa o cargo ele será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. O cara que é reintegrado, ele tem ressarcido o valor que ele ficou fora, tá? O reconduzido não. Da disponibilidade do aproveitamento. Existindo cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ele vai ficar em disponibilidade. Fica ali em banho-maria esperando o que vai acontecer, tá? Com a remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Tô ali, banho-maria, não sei para onde que me mando, fico ali para lá e para cá. Disponibilidade. Acharam um lugar para mim, vou ser aproveitado, tá? É isso que acontece. O retoma a atividade do servidor em disponibilidade, ele far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele que era titular. Fato. Tá bom, gente? No aproveitamento, terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade. Eu não sei por que apareceu o senador, mas é servidor, tá? Mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Belezinha? Galera, faço a leitura do artigo 32 e 33. Agora vamos falar da promoção. As promoções, elas obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira do servidor municipal. A promoção, galera, é dentro do mesmo cargo, tá? Mesmo cargo. Beleza? Vai ter as classes ali que tu vai sendo promovido. Não posso estar no cargo de auxiliar administrativo quando eu fui promovido ao cargo de gerente de alguma coisa na prefeitura. Não posso.
A promoção é sempre dentro do mesmo cargo. Auxiliar administrativo classe A, classe B, classe C, isso são promoções, tá, galerinha? Pessoal, deu quase 40 minutos, vai dar 40 minutos agora. Então, siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta, tudo aquilo que a gente precisa, tá, gente? Contamos com vocês aí, tá? Nos vemos na próxima aula. Se você não é nosso aluno, né, aproveite, vá lá na nossa plataforma, se matricule para ter acesso às outras aulas da Lei Orgânica, Estatuto, Português e tudo aquilo que o edital pede, tá bem, gente? Forte abraço a todos vocês, Deus abençoe, até logo, tchau, tchau.